Boa noite a todos. Eu sou José Otávio Hungria, sou presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Queria dar as boas-vindas a todos. Nós estamos começando hoje com as nossas atividades online que vão ocorrer durante o ano. Nessa nossa primeira atividade, que é uma atividade de educação continuada, nós vamos falar sobre como eu faço técnicas cirúrgicas, pelve e membro inferior. Serão 4 aulas. Depois de cada aula, a gente tem um tempo para pergunta, que vocês podem fazer tanto pelo chat como pelo Q&A, que a gente transmite para os palestrantes. A primeira palestra ficará a cargo do Marcos Leonhardt, que eu já agradeço de antemão pela presença, pela possibilidade de estar aqui nos ajudando nessa atividade. E ele vai falar sobre a fixação sacroiliaca em pacientes com dimorfismo sacral. Leon, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Zé. Obrigado a toda a sociedade pelo convite. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá tudo certo aí o compartilhamento? Todo mundo vendo? Sim. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho da fixação sacroiliaca, né, em pacientes com o dimorfismo sacral. Então a gente vai mostrar primeiro assim um pouquinho do como, antes do como eu faço. O intuito vai ser diagnosticar esse dimorfismo. Então o que eu tenho que prestar atenção nas características radiográficas para saber que eu estou tratando de dimorfismo sacral. Responder à pergunta, é possível passar um parafuso em SI na S1 na presença desse dimorfismo? E aí sim, as pequenas alterações que a gente tem que fazer na técnica cirúrgica para poder ter o sucesso no tratamento da lesão. Então, primeiro, qual que é a definição de dimorfismo? Dimorfismo é a alteração da anatomia da asa do sacro e da inclinação da asa na porção superior da peça sacral. Então, eu vou ter uma alteração dessa formação, que algumas vezes pode ser por uma presença de uma vértebra de transição fundida com o corpo de S1, algumas vezes uma vértebra anômala. E aqui, só para a gente ter um comparativo entre uma pelve com uma peça sacral normal, então a gente nota que a sacroiliaca, a articulação sacroiliaca, ela vai começar mais ou menos na borda da asa do sacro, enquanto que na dismórfica, a gente nota que existe uma porção que ela não tem contato com a articulação sacroiliaca. E isso vai gerar o dimorfismo. É importante a gente saber disso porque a incidência ela não é baixa. Se a gente pegar em dados de literatura, a gente vê que essa incidência ela vai de 20% a 40%, então é uma incidência relativamente grande, e ela é a principal causa do mau posicionamento do parafuso sacroiliaco. Porque muitas vezes a gente não fez o diagnóstico dessa dimorfismo, o parafuso ele vai ficar mal posicionado, como a gente pode ver aqui, então a gente vê uma curvatura da asa do sacro muito elevada. Se a gente transpor aqui para o outro lado, onde tem o metal, a gente nota que esse parafuso que está identificado como número 2, ele faz in, out, in, e uma vez que ele não tem um posicionamento adequado, eu vou ter instabilidade na minha fratura, que pode gerar um distúrbio de consolidação, ou muitas vezes lesão neurológica, principalmente da raiz de L5, que está passando bem nesse território. E é o que foi reportado nesse caso. O paciente saiu com déficit neurológico pelo mau posicionamento. Então é fundamental eu diagnosticar para poder fazer o posicionamento adequado, se for o caso. E o que eu tenho que prestar atenção no meu pré-operatório, na minha avaliação de imagem, para fazer o diagnóstico? Então, tem vários fatores que nos ligam à luz de alerta que a gente tem que ficar atento. Então, um deles é a colinearidade entre as cristas do ilíaco e o disco da transição lombo-sacra. Então, a hora que a gente está fazendo uma tomografia num corte coronal, tipo, onde a gente põe no outlet, a gente nota que a crista ilíaca ela acaba em linha com o disco vertebral. E a mesma coisa na radiografia. Isso é um sinal de que você pode estar diante de um dimorfismo. Mas não só ele. Você pode ver a presença dos processos mamilares, né? São essas saliências aqui na borda da primeira peça sacral, tanto visto na radiografia quanto na tomografia. Isso, na verdade, é um resquício, um processo residual de um processo transverso que não completou no seu desenvolvimento.
Na tomografia, a gente vê esse formato da articulação sacroiliaca, que eu não achei uma tradução adequada, então eles chamam de tongue in groove. Então a gente nota que ao invés dela ser relativamente plana, a gente nota essa entrância, essa reentrância do ilíaco dentro do sacro. Então isso é um sinal de dismorfismo. Além disso, o forame da primeira peça entre S1 e S2, ele vai ser alterado, ao invés de ele ser redondo, esférico, como a gente costuma ver, ele vai ter um formato irregular. Então ele vai ser mais ovalado, elíptico. Ao mesmo tempo, eu tenho a presença de um disco residual, que na verdade você não deveria ter na presença de um sacro normal. Então isso é outro sinal de alerta. E por último, a hora que a gente vê no raio-x em perfil, a gente nota que a linha da asa do sacro, ela desprotege muito S1. Então, enquanto essa linha ela é esperada ela passar mais aqui, só deixando o promontório exposto, aqui a gente nota que essa linha ela é muito mais aguda, muito mais angulada, e dessa forma é um dos sinais que eu tenho que prestar atenção. Então, tendo todos esses sinais, eu fiz o diagnóstico de um sacro dismórfico, eu vou passar para opções. A opção mais simples seria qual? Eu não vou arriscar, eu vou fazer o meu parafuso em S2, e com isso eu evito os riscos de um mau posicionamento na primeira peça sacral. Só que a gente nota que S2 também é um corredor pequeno. E é possível fazer a colocação desse parafuso em S1? Ele é possível. Mas para isso eu preciso o quê? Planejar. Planejamento é fundamental. Então eu fiz o meu diagnóstico e depois eu vou planejar como eu vou fazer a colocação desse parafuso, com radiografias adequadas e tomografia adequada. Aqui a tomo ela é fundamental. Então, só para a gente ter uma ideia, o corredor de segurança, né, para passar no corpo de S1, ele é 36% menor no dismórfico do que no sacro normal. Então, esse corredor, muitas vezes, ele chega a ter no máximo 10 milímetros, que é o de seguro para você passar um parafuso 6,5 ou de 7,3 milímetros, de acordo com o que você tem. E isso impede a colocação de um parafuso transverso. Então, muitas vezes, você precisa de uma fixação mais rígida, seja por uma cominução muito grande da asa do sacro, ou um desvio vertical muito grande, ou que você precisa fazer um parafuso transilíaco, ou um parafuso transsacral, aí você não deve utilizar o parafuso em S1. Você deve fazer ele em S2, porque você não vai ter esse corredor para passar ele transverso normalmente. E a hora que a gente observa aqui no perfil a seção transversa de S1, ela é pequena, mas geralmente tem de 8 a 10 milímetros o suficiente para passar um parafuso. Mas você precisa planejar. Outro fator que te indica a possibilidade ou não de você passar o parafuso em S1 é o ângulo crítico do sacro ilíaco. Ele foi descrito por esse autor, o Laux, onde você vai passar uma linha paralela à linha articular, né, ao platô da vértebra de S1, e do centro dela até a borda da asa do sacro, que começa com a articulação sacroiliaca. Então, aqui a gente vê o lado normal, esse ângulo ele é positivo. Quando eu tenho um sacro displásico, dismórfico, a gente nota que esse ângulo passa a ser negativo. Então, a gente vê aqui a linha passando para onde começa a articulação entre o sacro e o ilíaco, esse ângulo é negativo, e se esse ângulo for até de 14,2 graus, é possível passar o parafuso. Menor que isso, ou seja, menor ainda, menos 15, menos 16, é muito arriscado, por esse corredor ser cada vez mais estreito e é aconselhável você não fazer. Então, o planejamento ele é tudo para a gente. A outra questão que vem, eu tenho uma densidade óssea suficiente em S1 no dismorfismo que vai dar uma estabilidade para a minha articulação? Então, aqui a gente vai ver um estudo onde foi feito no sacro normal, onde já se nota que a densidade óssea ela é maior na primeira peça sacral do que comparada com a segunda. Aqui ele fez uma medida através da tomografia, da densidade óssea tomográfica. Agora, isso se mantém no caso de um dismorfismo? Se mantém. Então, ele fez o mesmo estudo, só que ele pegou retrospectivamente os parafusos pacientes com
dismorfismo, e aqui ele vê quando tinha menos de 3 sinais ou mais de 3 sinais do dismorfismo sacral, ele nota que essa densidade óssea em S1 continua sendo maior do que de S2. Dessa forma, aconselha-se colocar o parafuso, porque esse parafuso ele vai estar numa boa massa óssea. E S2 tem 28% menos de massa óssea do que S1 mesmo no sacro dismórfico. Então, se for uma infratura com indicação de passar um sacro ilíaco na sua peça dismórfica, é uma boa indicação, o parafuso vai ter uma boa pega, vai ter um osso adequado. Quanto à técnica cirúrgica, o que vai mudar? A angulação do meu parafuso e, consequentemente, o meu ponto de entrada. Então, o parafuso ele vai ser mais angulado em ambas as incidências. Então, a hora que eu estou no meu inlet para acertar o corredor central, no sacro normal, geralmente você está ou reto ou, no máximo, 4 graus de inclinação de posterior para anterior. No dismórfico, você vai ter que aumentar essa inclinação. Então, ele é em média de 15 graus. Por quê? Porque a gente nota que a asa do sacro tem essa reentrância maior. Se eu for entrar mais alinhado com a peça sacral, eu tenho o risco de fazer a perfuração da cortical anterior e levar à lesão neurológica, como no primeiro caso mostrado. Então, essa é a primeira mudança na prática que eu tenho que fazer isso, visto no inlet. E a hora que você vai para o outlet, essa também tem uma alteração. Então, se você estiver num sacro normal, geralmente você pode entrar numa angulação de até 21 graus, mas você pode ter um corredor mais alinhado com o sacro, ao passo que no dismórfico, uma média de 30 graus de inclinação caudal para cranial, para você poder atingir um bom posicionamento do parafuso. Lembrando que muitas vezes você não vai conseguir fazer um parafuso transverso, então ele vai parar no máximo na linha mediana da sua peça sacral. O resto, ele é convencional, então você vai manter o paciente em DDH na maioria das vezes, fazer a sua redução da sacroiliaca, seja através de alguma manipulação, pinos de Chance, ou já fixar anterior para levar a redução da sua articulação posterior. E aí a diferença é que a sua incisão, que geralmente ela é centrada na linha entre o fêmur e a espinha ilíaca anterosuperior, né, a projeção da linha da diáfise do fêmur como a perpendicular da espinha ilíaca anterosuperior para posterior, essa sua entrada ela vai ter que ser mais posterior, exatamente para você poder fazer a angulação necessária. E aí você vai, junto com a perfil, você vai no inlet e no outlet, posicionando o seu fio guia adequadamente, lembrando do forame sacral, no outlet e do corredor de segurança no inlet, faz o posicionamento, perfuração com o seu abroca, colocação do fio de Kirchner, e aí você tem a segurança. Caso você ache necessário, você pode fazer a complementação da sua fixação com o parafuso em S2 também. Então, como mensagens, o que eu acho que tem que ficar lembrando é o dismorfismo ele é frequente, 20 a 40% vai ter uma alteração na peça sacral que pode levar a um mau posicionamento. A avaliação radiográfica e tomográfica, lembrando daqueles 6 sinais, ela é fundamental para você ter esse diagnóstico e fazer a sua avaliação pré-operatória a melhor possível. Lembrar que o ângulo crítico sacroiliaco ele te ajuda a tomar essa decisão se é possível ou não passar o parafuso na primeira peça sacral, lembrando que esse ângulo até 14,2 negativo, ele é favorável. E o parafuso ele tem que estar 15 graus de posterior para anterior, uma média, e 30 graus de caudal para cranial, para você atingir o corpo de S1 adequadamente. Era isso, obrigado. Vou parar aqui o compartilhamento. Obrigado, Leon, pela aula. Gostaria só de reforçar que, por um problema de fuso horário, a gente começou com o Marcos Leonhardt. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente segue para a segunda palestra. Ô, Zé Otávio, posso fazer uma Alguém pergunta para o gostaria? Leon? Claro, Pode, claro. Leon, primeiro, assim, boa noite a todos, parabéns pela aula, foi muito boa, excelente mesmo. E eu tenho 2 perguntas para você, Leon.
Na verdade, você falou várias características do dismorfismo sacral, né? Então, processo mamilar residual, slope alterado. Essas características que você falou são todas presentes no dismorfismo ou tem algumas alterações que existem, outras não existem? Como é que funciona isso do ponto de vista radiográfico? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, se tem na literatura alguém que faz isso, mas em vez de fazer guiado por radioscopia, guiado por tomografia computadorizada, porque, pelo que você falou, realmente é mais difícil passar esse parafuso quando você tem o dismorfismo. Então, alguém faz guiado por tomografia nesses casos? Então vamos lá, respondendo sua primeira pergunta. Nem sempre todos estão presentes simultaneamente. São descritos esses 6 sinais, mas você falar, tem algum que é predominante, principalmente a alteração do slope sacral. O slope sacral mais agudo, ele é um dos mais predominantes, mas muitas vezes você vai ter que avaliar o conjunto de todos eles. Em relação ao uso da tomografia, hoje, com o co-ring, né, a tomografia intraoperatória, e a navegação, tem se utilizado cada vez mais. Então, recentemente, de 2021, 2022, surgem artigos mostrando que isso te ajuda num posicionamento melhor do parafuso e com mais segurança. Que você consegue ter esse controle intraoperatório de perfurações corticais ou não, muito melhor. Então, realmente, se você falar hoje o que tem de inovação para parafuso sacroiliaco no dismorfismo, a navegação vai chegar aí para ajudar e, com certeza, evitar a taxa de complicação maior. Perfeito. Obrigado. Zé, posso complementar uma coisa aí? Leon, primeiro, parabéns pela apresentação. Eu achei excepcional, muito ilustrativa e excelente. Os artigos eles mostram que quem tem geralmente dismorfismo tem um corredor de S2 mais largo, que facilita a colocação de um ou até mesmo mais de um parafuso em S2. E tem um artigo americano do pessoal da UC Davis, né, o John Eastman, junto com o pessoal de Houston, que mostrou que o corredor de S3 ele é viável também em 15% da população americana, talvez seja menos para nós, mas essa também é uma alternativa para alguns casos mais desafiadores, com mais instabilidade. E também eu queria ressaltar, como vocês falaram da navegação, da fluoroscopia 3D, que aumenta muito a segurança do procedimento, né? Então, assim, a gente tem usado a fluoroscopia 3D, e isso é uma coisa que realmente eu posso falar para vocês que na minha prática diária revolucionou a minha forma de tratar a fratura da pelve em termos de segurança e de índice de reoperação. Só queria complementar essas informações aí. Obrigado. Imagina, Rubem. Obrigado você pelo acréscimo de informações. Agora, para a segunda palestra, vou chamar o Gustavo Sanches, que vai falar sobre a fixação anterógrada e retrógrada da fratura da coluna posterior do acetábulo com parafusos. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Calma aí que eu acho que ainda não... Agora foi aqui. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre a fixação da coluna posterior. A ideia é a gente discorrer um pouquinho sobre algumas técnicas e alguns detalhes aí que podem ajudar, algumas dicas que a gente tem feito. Isso aqui são meus conflitos de interesse. Então, vamos falar rapidamente sobre a indicação, né? As incidências radiográficas, buscando os corredores de segurança e a fixação anterógrada e retrógrada. A indicação, a gente não pode esquecer nunca que o padrão ouro é a fixação aberta, tá? Ele tem diversas complicações relacionadas e acho que é aí que a fixação percutânea ela acabou entrando com algo interessante. Por quê? Porque ela tem um menor índice de complicação relacionado, tá? Naturalmente, fraturas não desviadas ou com desvio pequeno são mais indicadas, mas você pode fazer incisões menores e reduzir e fazer essa fixação, principalmente pacientes obesos, osteoporóticos, idosos com maiores comorbidades, politraumatizados ou mesmo associando com vias abertas, reduzindo o número de vias necessárias. As incidências é fundamental a gente dominar a nossa incidência, tá? Então, quando a gente vai fazer o alar, é importante eu avaliar a região da articulação, né? E mesmo a parede lateral do isquio, assim como a incisura maior e a incisura menor e a
região medial do isquio. Quando a gente vai ver o obturatriz, eu preciso entender onde é a minha parede lateral e a minha linha ilioisquiática, que ela vai ser fundamental na fixação da coluna posterior. As incidências de pelve, né, inlet e outlet, também são utilizadas, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente como. Esses são os corredores de segurança. Hoje, naturalmente, a gente não vai falar de todos. A gente vai falar basicamente da coluna posterior e um outro corredor aí que é interessante na fixação, ele pode ser utilizado. Avaliando a anatomia, o corredor de segurança da coluna posterior, ele vem de proximal lateral para distal medial, e quando a gente olha no plano sagital, ele vem de proximal anterior para distal posterior. Essa angulação é importante a gente ter na cabeça, que vai nos ajudar, aliado, obviamente, à inclinação pélvica após o decúbito do paciente. Tá? As indicações para a fixação anterógrada são fraturas altas, então a família da transversa, principalmente o tectal e transtectal, coluna anterior, coluna transversa, posterior, T e dupla coluna. É importante frisar que essa fixação anterógrada, ela necessita de via. Não dá para fazer ela de forma percutânea. Normalmente a gente utiliza ou a primeira janela da linguinal ou a via de Olerud. A gente tem um artigo que acabou de ser aceito, né? O Guilherme Boni foi idealizador, junto com o Robson Esteves, eu e o Vicenzo, e a gente descreve alguns passos aí que vão nos ajudar a dar parâmetros de como passar esse parafuso. Então, em 4 passos, começando pelo primeiro passo, onde a gente posiciona o ponto de entrada, e utilizando uma incidência em outlet, você vai dividir a sua sacroiliaca em duas metades. No terço médio, você posiciona a sua broca 2 centímetros lateralmente, esse terço médio. Normalmente, é muito próximo da artéria nutrícia do ilho, tá? É uma dica importante anatômica. O segundo passo, você vai ver o corredor de segurança na obturatriz, então buscando a sua linha ilioisquiática. O passo número 3, você no alar vai dividir a asa do ilíaco em 3 partes, na junção do terço anterior com o terço médio e, novamente, bem rente à linha ilioisquiática. E, por fim, o quarto passo, né, é onde a gente vai fazer a posição final projetada da broca. Então, normalmente, a gente faz uma projeção de 20 a 30 graus com o solo e de 50 a 60 graus de lateral para medial. Pacientes obesos ou muito grandes, nem sempre a gente consegue ter essa angulação adequada, e depois a gente vai falar uma outra dica aí, tá? Isso aqui são casos do artigo, eu não vou me ater muito, que a gente tem um tempo um pouco curto hoje, mas só para a gente ter uma ideia como o parafuso ele se posiciona na coluna posterior de forma anterógrada. Outros artigos trazem imagens interessantes para a gente poder entender o posicionamento, né? Até mesmo entender o porquê o corredor de segurança ele é mais posterior do que o anterior, fugindo da região da articulação. Bom, tem uma incidência que eu acho que é um truque legal, uma dica legal, que é o perfil obliquado. O que é isso? Quando você faz o perfil, você vai ver uma sobreposição das duas articulações. Através de 15 graus de angulação, você consegue diferenciar tanto o seu isquio quanto a sua articulação. Então, essa aqui é um caso que a gente fez, né? E a gente fez um perfil obliquado, então a gente consegue identificar o posicionamento do parafuso no isquio, fugindo da articulação, te trazendo maior segurança, tá? Nem sempre a gente pode ter uma tomografia ou uma endoscopia 3D, então a gente precisa ter outras dicas aí que nos ajudarão. Tá? Em relação à fixação anterógrada, a gente pode utilizar também a fixação de Magic Screw. Magic Screw é um parafuso descrito em 1990 para fixação de lâmina quadrilátera. Só que ele pode sim, em fraturas que obviamente a coluna seja um pouco mais alta, ser utilizado para fixação da coluna posterior, tá? O ponto de entrada dele é 2 centímetros acima do teto acetabular. Ele vai entrar geralmente no pilar do glúteo médio e ele é direcionado para a espinha isquiática. Veja que ele tem uma posição tangente, né, excêntrica na região do acetábulo. Isso é importante a gente entender, tá? Por isso que ele é uma alternativa e não a primeira opção, né? Então, essa é a posição que a gente vai ter o parafuso. Olhando aqui em outro artigo, que ele mostra bem o ponto de entrada em relação ao pilar do glúteo médio e esse posicionamento para espinha isquiática. Essa angulação ela é bem diferente. Isso aqui ele simula uma incidência que a gente chama de alar com inlet. É uma incidência que você pode utilizar para você ver o direcionamento do seu parafuso
bem justa articular, tá? O ponto de entrada. Essa aqui é uma imagem de um modelo pélvico, onde foi feita uma osteotomia da espinha ilíaca antero-superior, posicionando a pinça, e a gente utilizou um parafuso, uma simulação de um parafuso médico screw para fazer a fixação em direção à espinha. Tem uma modificação que a gente está começando a escrever, né? A gente estava conversando hoje com o Guilherme e com o Robson Esteves, que é quando a gente tem uma dificuldade no posicionamento do fio descrito anteriormente pelo primeiro artigo, né? Paciente muito obeso. Então, a gente pode fazer uma variação, né? Fazendo um posicionamento mais distal e mais lateral, inclusive na angulação. Então, você deixa de brigar com o paciente. Naturalmente, você não pode posicionar para o isquio, mas aí você vai posicionar para a espinha ilíaca. Esse posicionamento para a espinha ciática. Esse posicionamento para a espinha ciática vai permitir que você faça uma fixação em fraturas mais altas da coluna posterior, então seria algo intermediário entre o parafuso da coluna posterior retrógrado e o medical screw. A fixação retrógrada ela é reservada para fraturas baixas, né? Naturalmente as mesmas fraturas que foi falado, e essa sim, ela pode ser utilizada de forma percutânea. O posicionamento normalmente é o paciente em decúbito dorsal, com a flexão do quadril e a flexão do joelho. Você vai palpar a tuberosidade isquiática. É importante você achar o ponto mais distal da tuberosidade isquiática e posicionar o seu ponto de entrada 1 centímetro posterior. Lembrando que medialmente a gente tem o nervo pudendo, lateralmente o nervo ciático e a artéria glútea inferior. Fundamental controle radiográficos, novamente pela obturatriz e pela LAR, tá? Então, a gente também não pode esquecer a angulação, né? Agora a gente está vindo de forma retrógrada, então a gente só tem que lembrar que inverte aí, é de posterior para anterior e de medial para lateral. Esse aqui é um artigo que ele traz uma imagem que mostra muito bem o quanto é importante aquela incidência em perfil oblíquo, você buscar o seu parafuso mais posterior, fugindo da articulação, tá? Ao mesmo tempo que ele tem que ficar bem próximo aqui à linha ilioisquiática para evitar que ele invada a articulação. Então, aqui é um modelo pélvico, novamente, a gente fez 2 fios, um mais posterior, um mais anterior, e um saindo justa à linha ilioisquiática e o outro saindo mais lateral, tá? Olhando aqui nessas incidências, ambos conseguiram aí obter um resultado satisfatório da sua fixação. No entanto, quando a gente olha a região da articulação, o fio que saiu mais lateral e entrou mais anterior, ele invadiu a articulação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na incidência a gente não vai ter essa visualização da articulação e a gente pode ter a certeza que está com o parafuso seguro, sem estar seguro. Então, não deixe de fugir essas regras que foi passado, por favor. Como mensagem final, os corredores de segurança, então, eles são obrigatórios serem seguidos e respeitados. O parafuso anterógrado, a gente está lançando esse artigo que foi aceito pela Injury, lembrando do outlet, né? Meio da sacroiliaca, 2 centímetros lateral, depois o terço anterior com médio da LAR, direcionando em 20 a 30 graus com o solo, 50 a 60 lateral para medial. O medical screw, ele usando o pilar glúteo médio 2 centímetros acima do teto, direcionado para a espinha, e o parafuso retrógrado, que alguns colegas gostam de chamar de jazz screw, ele tem que estar sempre posterior e medial, sempre respeitando a linha ilioisquiática. E gostaria de convidar todos para o Congresso de Gramado, que será realizado entre o dia 24 e 27 de maio, em Gramado, obviamente. Muito obrigado. Obrigado, Guga. Só lembrando que aqueles que tiverem perguntas podem usar tanto o nosso chat, como levantar a mão ou dar pergunta no Q&A para a gente poder responder. Alguém tem uma pergunta para o Guga? Depois dessa brilhante aula mostrando todas as táticas para os parafusos anterógrados e retrógrados. Eu tenho. Guga, brilhante aula, Gustavo. Muito bonita a aula, muito didática, muito bem exemplificada, com artigos muito interessantes aí. A minha pergunta para você é assim, o que você determina como desvio ou que tipo de fragmentação para você tentar manipular percutaneamente a redução ou quanto você tem que realmente abrir
para tentar fazer esses parafusos em corredor de segurança sem abertura, sem a incisão, muito manipulação do fragmento, né? Se você tem algum parâmetro de desvio da fratura, o que você usa para conseguir isso? De número absoluto, assim, eu não vou saber te falar um número exato. Naturalmente, quando você tem fratura simples, né, de padrão simples, onde você tem arcabouço ósseo com bastante massa, então pacientes jovens, e que o desvio não seja absurdo, não adianta a gente achar que grandes desvios eu vou conseguir reduzir de forma satisfatória percutânea, são pacientes que eu tenho a tendência de fixar. Então, é muito comum grandes desvios, por exemplo, uma transversa, onde a anterior está muito desviada e posterior não, eu abordo de forma aberta o anterior e aí eu deixo a fixação percutânea para posterior, tá? Ou pacientes muito idosos que você quer associar uma fixação para analgesia, ou você quer tolerar um desvio um pouquinho maior, que não é o ideal, mas sim ele pode ser utilizado em pacientes que não têm condições de fazer uma cirurgia um pouquinho maior, tá? Mas o importante é tentar chegar em um degrau de menor que 3 milímetros. Isso a gente sabe que ele tem um resultado aí no prognóstico de forma importante. Então, quem programa uma fixação percutânea tem que estar preparado para uma fixação aberta. Não pode entrar sem ter o material e um planejamento para converter a cirurgia se for necessário. Guga, Guga, boa noite. Parabéns pela aula, belíssima aula. Eu tenho uma pergunta para fazer. Se você, quando vai utilizar esses corredores, todos esses corredores que você mostrou aí, tanto retrógrado quanto anterógrado, tanto da coluna anterior quanto da coluna posterior, que tipo de parafuso você utiliza? Você utiliza o parafuso canulado de 6,5, de 7,0? Você costuma utilizar o parafuso de 4, de 4,5, de 3,5? Você fica nessa dúvida conforme o corredor? Porque, de certa forma, é como uma haste intramedular, né? Quanto maior o calibre do parafuso, maior a estabilidade você agrega ao sistema. Você tem esse tipo de tricks aí? Eu vou jogar real. Assim. Apesar dos 7,3, 6,5 serem parafusos bem grandes e muitas vezes não caberem, eu sempre tenho a esperança de que eles vão caber. Começa por aí. Tá? Mas eu tenho que estar preparado. Então, o estudo da tomografia, o estudo do corredor de segurança, teve casos que eu usei parafusos diferentes em corredores diferentes, que eu tive dificuldade na colocação, por exemplo, do fio guia, e eu mudei o parafuso, mas eu tento sempre usar o maior parafuso, tá? Eu digo em diâmetro. Então, eventualmente, se eu não consigo usar o canulado, e por que eu gosto de tentar o canulado? É muito prático. Você passou o fio, você não precisa trocar. Quando eu estou usando um parafuso 4,5 ou 3,5, ele não é canulado. Então, percutaneamente, eu preciso tirar o fio guia e colocar e acertar o ponto de entrada exatamente ali para começar a perfurar. Então, eu sempre tento do maior para o menor, mas tem casos que você precisa, principalmente em fraturas periprotéticas, a gente tem um caso que a gente fixou, que só coube o de 4,5 na coluna anterior, não cabia o canulado. Ele provavelmente moveria a cúpula acetabular, se eu tivesse tentado. A coluna posterior ela é maior que a coluna anterior, tá? Isso é uma coisa que é importante a gente entender. Ela é mais segura do que a coluna anterior, muitas vezes. o Guga, eu tenho uma pergunta, posso fazer aí uma perguntinha? Por favor. Parabéns pela aula, foi excelente, uma didática ótima, né? Esclarece bastante isso, esses detalhes são importantes para a gente, mas esses pacientes, na grande maioria das vezes, são politraumatizados, né? São pacientes que chegam com muitos traumas, né? muitas complicações. Você tem algum delta T de tempo para você arriscar fazer percutâneo ou não? Mesmo em uma fratura que seja simples. Sim, cara, fraturas com mais de uma semana, 10 dias, dificilmente você consegue grandes resoluções de forma fechada. Tá? A fratura da pelve do acetábulo, ela precisa ser fixada de forma precoce. A partir de 10 dias, uma semana, elas não são consideradas nem envelhecidas, né? Envelhecidas normalmente são a partir de 3 semanas, mas a gente já começa a perder a capacidade de uma redução de forma percutânea, mas você pode associar vias menores para colocar pinças, né, na redução, ou poupar pelo menos uma via com técnicas percutâneas em uma parte do acetábulo e aberto em outras partes.
Mas espoliar menos o paciente é algo que a gente realmente precisa ter em mente nesses pacientes, sem dúvida nenhuma. Bom. Acho que foi, né? Obrigado, Guga. Foi. Obrigado. Seguindo. Foi. Obrigado, Guga, pela palestra, muito boa. Continuando, Robson Esteves Pires vai falar sobre a placa medial na fratura do colo do fêmur Powell's 3. Só relembrando, para aqueles que tiverem perguntas, podem mandar aqui tanto pelo chat, pelo Q&A ou levantando a mão. Obrigado, Zé. Muito boa noite a todos. Gente muito boa aqui conosco essa noite. E eu vou falar um pouquinho sobre essa placa anteromedial do colo do fêmur. O objetivo aqui dessa apresentação seria apresentar o passo a passo da técnica da placa medial do colo do fêmur, quanto que a gente usa. E eu também queria discutir com vocês alguns aspectos mecânicos e anatômicos sobre essa técnica. Quando a gente vai pensar na possibilidade de usar uma placa adjuvante na região do colo do fêmur, algumas perguntas que nos vêm à mente são: qual o real papel mecânico dessa placa medial? E a segunda pergunta é: segura em termos principalmente de possibilidades de lesões iatrogênicas vasculares? Então, são duas perguntas que a gente vai tentar responder para vocês. A primeira delas é mais fácil, e aqui eu começo com um artigo dos nossos amigos do Rio de Janeiro, o Vincenzo e os amigos do Miguel Couto, mostrando que realmente essa placa medial ela tem um papel mecânico importante e ela aumenta significativamente a estabilidade da fixação da fratura do colo do fêmur Powell's 3 in vitro. Isso é fato. Há vários artigos mostrando isso. E parece que essa placa medial, aquele primeiro parafuso cefálico, não importa se ele é um parafuso unicortical ou bicortical, como esse artigo mostrou, ele realmente aumenta mecanicamente a estabilidade da fixação da fratura Powell's 3, embora vocês podem observar que nesse desenho aí a fratura não é um legítimo Powell's 3, mas existem outros estudos que mostram essa eficiência mecânica maior dessa placa medial na altura do colo do fêmur. Em termos anatômicos, será que essa placa realmente ela é segura? Porque existe um risco de lesão iatrogênica, da vascularização do ramo da artéria inferior retinacular, né, a retinacular inferior, que é ramo da circunflexa medial. E esses autores, né, o grupo do Michael Gardner e do William Ricci, eles mostraram que esse risco ele não é um risco grande. Normalmente, a nossa placa fica posicionada na região medial, ou melhor, anteromedial, e a posição da artéria retinacular inferior, em todos os cadáveres que eles dissecaram, foi entre 7 e 8 horas. Então, isso demonstra que, em termos de lesão de vascularização da circulação da cabeça, a técnica da placa medial é também segura. O grupo de Denver mostrou uma série importante de casos, com 27 pacientes utilizando a placa medial nas fraturas verticalmente instáveis do colo femoral, e eles mostraram um índice de consolidação extremamente alto, com 89% das fraturas consolidando sem encurtamento e sem necrose avascular, com follow-up de 13,6 meses. É um índice de sucesso extremamente alto para um padrão desafiador, que é a fratura do colo do fêmur Powell's 3. Realmente, esses resultados, eles até me impressionam, mas a gente, conhecendo a habilidade desses cirurgiões, a gente realmente acredita que na mão deles funcionou muito bem, como eles mostraram. Bom, vamos lá, então, como que a gente faz realmente essa placa medial do colo do fêmur? Esse é um paciente que eu operei faz um tempo, faz 4 meses, é um rapaz jovem de 17 anos que sofreu um acidente motociclístico e apresentou essa fratura extremamente vertical do colo do fêmur e com uma cominuição posterior extremamente importante, um encurtamento, e ele ainda apresentou uma fratura multifragmentar da patela e uma fratura de rofa lateral Letener tipo 3. Bom, aqui vocês podem ver
quão grave essa fratura e quanto de desvio que esse paciente apresentava, e isso denota a energia do trauma que ele sofreu. Primeiro ponto, do ponto de vista prático, é que a gente não usa mesa de tração quando a gente está pensando na placa medial, porque a via de acesso vai ser muito prejudicada e a gente precisa fazer uma rotação externa desse membro para colocar essa placa o mais medial possível. Então, primeiro ponto é o posicionamento adequado do paciente, deixando na mesa radiolucente, pelo menos é assim que a gente faz, com um coxim subglúteo para facilitar a aquisição de imagem em perfil. A via de acesso que a gente utiliza é a via o braço vertical do Smith-Peterson, e aqui vocês podem observar, né, essa é a via que eu utilizo, é uma ilustração da O, e está disponível lá no site da O para todos observarem, né, uma via que é familiar para nós ortopedistas, que é o braço vertical do Smith-Peterson, a gente abrindo ali no intervalo do sartório, chegando no reto femoral. Aí existe a possibilidade de tenotomia do reto ou de osteotomia da espinha ilíaca anterior-inferior, mas eu prefiro, se houver necessidade de fazer um release parcial ou fletir o quadril para diminuir a tensão e chegar na altura do colo do fêmur, eu não gosto de fazer a tenotomia, e depois a gente faz a capsulotomia em T, existem vários tipos de capsulotomia, mas a que eu utilizo é exatamente essa que está ilustrada aqui para vocês, e depois a gente coloca os afastadores, os retratores de Roman intracapsulares na região medial e lateral do colo, tomando todo o cuidado para que a gente não exerça um excesso de tensão que pode comprometer a vascularização da cabeça femoral. Então, essa aqui é a posição do paciente antes da gente começar a cirurgia, fazendo a tração e uma rotação interna. Essa foi a posição que a gente conseguiu, ou seja, impossível uma redução que não seja uma redução direta nesse padrão desafiador de fratura. Depois que a gente fez a via, aqui já está mostrando o posicionamento dos afastadores de Roman e uma melhora significativa da posição do colo do fêmur, apenas com a manipulação com o próprio dedo, né? Então a gente conseguiu uma redução aparentemente satisfatória aqui, e vocês têm que tomar bastante cuidado com o posicionamento desse Roman supralateral intracapsular, porque isso gera um tensionamento muito grande dessas estruturas próximas ao colo do fêmur, e pode realmente, dependendo do tempo e do grau de força que a gente fizer, isso pode lesar a vascularização remanescente da cabeça do fêmur. Essa é a visão que a gente tinha lá na hora. Vocês podem observar que tem a redução da fratura e já o posicionamento na placa na região anteromedial, e a redução mantida com uma pinça de Weber, é uma pinça de pontas, como vocês podem observar, tentando desvascularizar o mínimo de partes moles, mantendo o periósteo ali naquela região, para que a gente não tenha uma desvascularização excessiva. Aqui, hoje eu prefiro utilizar as placas menores, eu evito hoje utilizar a placa 1/3 de tubo, hoje eu prefiro usar as placas do 7 de pé, as placas 2.7 ou as placas 2.4, nesse caso aqui é uma placa de 2.4 com ângulo variável, mas eu coloquei somente parafusos corticais. Vocês podem observar a redução, e aqui a colocação do primeiro parafuso, que seria aquele parafuso de tração em cavaleira, para a gente evitar um encurtamento dessa coluna lateral. E depois os parafusos posicionados, eu preferi não posicioná-los de forma paralela, justamente para ter um encurtamento controlado desse colo, ou melhor, para minimizar esse encurtamento que poderia levar a uma falência da fixação e reabsorção excessiva do colo. E aqui vocês vejam, então, como ficou a fixação. E esse é o pós-operatório já com a cicatriz, e eu queria mostrar essa foto para vocês para ilustrar que eu não faço uma via pequena, uma via ampla, justamente para a gente manusear partes moles de uma forma que não fique tão tensa a musculatura que está retraída, e, consequentemente, a gente vai tentar minimizar o risco de lesão vascular iatrogênica. Essa aqui é a radiografia pós-operatória, e esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Essa placa ela é classicamente chamada de buttress medial plate, mas, na verdade, o que eu queria trazer aqui para vocês é que, pelo menos na minha humilde opinião, essa placa não tem função de suporte, né?
Se a gente fizer uma analogia com a fratura póstero-medial do planalto lateral, do planalto tibial, a gente observa que uma placa colocada nessa região, ela funciona como uma placa de suporte. Mas quando a placa é colocada um pouco fora do vértice, e esse é o caso, na grande maioria das vezes, das fraturas verticais do colo do fêmur, a nossa placa ela fica anteromedial, ela não fica exatamente medial. E eu posso falar isso para vocês que em todos os casos que eu fiz, que não são muitos, mas que eu fiz rotação externa máxima, eu não consegui colocar essa placa no vértice medial da fratura. Ela sempre ficou posicionada na região anteromedial. Então, para mim, eu não considero essa placa uma placa de suporte, eu considero essa placa como um augmentation, né? Eu acho que ela, assim como a placa anterior, e muita gente utiliza a mini placa de redução anterior na fratura multifragmentar do colo, ela é um augmentation, e eu não considero essa placa uma placa de suporte medial. Esse aqui é o pós-operatório, e eu desafio vocês que os poucos artigos que existem publicados nesse contexto da placa medial, vocês podem olhar que as radiografias pós-operatórias estão com rotação interna, e aqui vocês podem observar que tem algum grau de rotação interna e ela fica um pouco mais medial, realmente. Mas a posição dessa placa, pelo menos na minha opinião, é anteromedial e não medial, ela não funcionaria como um buttress. Só a título de ilustração, essa aqui foi a fratura da patela, multifragmentária da fratura de Hoffa, e assim que a gente fez a fixação, e esse é o paciente com 4 meses, ele esteve conosco nessa terça-feira, e esse paciente está andando dessa forma, ainda com algum grau de claudicação, mas ele está praticamente sem dor, e a gente espera que ele tenha uma evolução favorável, mas obviamente, 4 meses é um tempo insuficiente para a gente predizer se vai ou não vai haver falência dessa fixação. Eu vou mostrar para vocês agora um outro caso, que é um caso de um paciente que, com 55 anos de idade, que sofreu um atropelamento por uma motocicleta, um paciente que é etilista e tabagista, um contexto social importante, e esse paciente apresentou uma fratura transversa em T do acetábulo e uma fratura do colo do fêmur contralateral. Aqui vocês podem observar a tomografia computadorizada, mostrando a fratura do acetábulo e a fratura do colo do fêmur dele vertical. A gente fez essa técnica da placa anteromedial, só que nesse caso eu optei por fazer a colocação de uma placa terço de tubo, que é o que eu utilizava na época. Eu acho que tem muita gente que ainda utiliza a placa terço de tubo, e realmente ela funciona na mão de vários cirurgiões. A função é basicamente a mesma, e aqui vocês podem observar que eu coloquei um DHS com parafuso antirrotatório. Nesse caso, paralelo. Aí é um outro contexto para a gente discutir se eles deveriam ser paralelos ou não, para tentar minimizar o encurtamento. O fato é que essa placa ela tem uma função de augmentation, e eu acho que ela também tem uma função de tornar a nossa fixação mais balanceada. Ela protege tanto o lado medial quanto o lado lateral, para tentar minimizar uma migração de uma das colunas do colo do fêmur, como vocês de fraturas verticais Powers 3. Aqui o acetábulo dele, a gente fez uma fixação clássica, né, com fixação da coluna posterior, mais uma fixação com parafuso anterógrado da coluna anterior. Esse é o pós-operatório do paciente, mas depois vocês podem observar que ele evoluiu para uma falha aí catastrófica, com encurtamento, reabsorção do colo, e essa placa ela não foi suficiente para tentar minimizar a complicação desse paciente. Tem aqui talvez alguma questão técnica de que não houve uma preocupação grande em deter esse encurtamento, talvez se esses parafusos não estivessem paralelos, ou se eu tivesse um parafuso de rosca total, a gente conseguiria minimizar esse encurtamento, mas o fato é que essa placa não é uma placa milagrosa, e talvez a eleição do paciente também para a realização dessa técnica não foi tão assertiva. O paciente evoluiu dessa forma, a gente depois tirou. Na retirada do implante, ele tinha alguns sinais de infecção, a gente preferiu tratar e poderia ter até retirado essa cabeça nesse momento, mas o paciente acabou evoluindo de uma forma até satisfatória, e isso aí é ele deambulando com essa pseudartrose, com essa reabsorção do colo.
mas depois esse paciente acabou evoluindo para uma artroplastia do quadril. Bom, como considerações finais, eu queria aqui deixar para vocês que realmente a placa anteromedial, e não a placa medial, né, ela é realmente uma alternativa, é um adjuvante para as fraturas Powell 3, assim como o Dean Lorsch utilizou um enxerto de fíbula como um augmentation para essas fraturas do colo do fêmur no jovem também, e assim como existem outras técnicas, como, por exemplo, a mini placa anterior, para tentar minimizar esse encurtamento, ou para tentar controlar esse encurtamento. Ela realmente tem propriedades mecânicas favoráveis, mas aqui vai a ressalva de que os estudos mecânicos realmente colocam essa placa numa posição em que, pelo menos, eu não consigo colocar em vivo, que é a região exatamente medial do colo do fêmur. É uma técnica que, pelos estudos que já foram publicados, parece ser uma técnica segura, principalmente do ponto de vista de lesão vascular da cabeça, né? E aqui a gente vai falando especificamente da artéria retinacular anterior. Eu trago aqui essa reflexão para vocês, se essa placa é um buttress ou ela é um augmentation, e eu acho que o tempo vai mostrar se realmente essa placa medial ela é tão favorável quanto a literatura hoje mostra, ou se nós vamos ter um pêndulo caminhando para a direção contrária daqui a alguns anos. Muito obrigado a todos, e eu queria, mais uma vez, relembrar o nosso Congresso de Gramado. Estão todos convidados, serão muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Robson. Excelente palestra. Nós temos 3 perguntas. O Dr. Franklin Marchand pergunta quando você decide colocar o DHS ou só os parafusos canulados? Primeiro, mandar um abraço para o Franklin, que está lá no Peru, um querido amigo que já esteve conosco aqui em Belo Horizonte. Obrigado pela pergunta. Franklin, eu não tenho essa resposta. Eu vou ser sincero para você, eu não tenho essa resposta. Talvez nos pacientes em que eu tenha uma fratura, em que eu não tenha tanta cominuição, eu possa optar pelo DHS com antirrotatório. Existem alguns estudos mecânicos mostrando um comportamento mais favorável para essa fixação do DHS com um antirrotatório. Mas, por outro lado, existem outros estudos mostrando fixações utilizando parafusos canulados, que são também extremamente estáveis, como, por exemplo, a fixação com o L invertido, que também foi publicado pelos nossos amigos do Rio de Janeiro, capitaneado pelo Vicenzo. Eu não tenho essa resposta, vou ser sincero para você. Vocês veem que eu coloquei uma fixação em um caso que falhou, e não sei se falhou por causa do DHS, provavelmente não. E o outro caso que eu mostrei é a fixação com os parafusos canulados. Talvez os nossos amigos aqui nos ajudem nessa resposta. Guga, Gui, Luizão, o que você... Eu acho que você falou tudo quando fala do cominuição. Não sei se o DHS ele é o melhor implante para conter uma cominuição, mas talvez quando a gente comece a falar em verticalização do traço, do cisalhamento, aí o DHS ele tem estudos interessantes sobre sua possibilidade. Eu queria esperar todas as outras perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta para você como reflexão. Já que essa placa, eu concordo, ela é um augmentation, por que eu tenho que ir lá medial, chegando tão perto dos vasos, eu não posso pôr ela anterior ortogonal, tentando aumentar minha chance vascular? Bom, aí, Guga, vai o que eu penso sobre isso. Eu acho que, assim, a mini placa colocada anterior, ela é uma mini placa de redução, para manutenção da redução, né? E muitas vezes ela é um adjuvante da redução. A gente até faz uma otimização da redução com a placa anterior. A placa medial, não. A placa medial ela é colocada com o colo reduzido e previamente fixado com fios de Kirchner. Né? Eu não penso na possibilidade de fazer uma rotação externa e colocar a placa e a cabeça vai ficar e o fêmur distal vai rodar. Então, eu penso assim, e como ela também ela é colocada na região medial, eu acho que ela pode fazer uma fixação um pouco mais balanceada. Ela vai distribuir melhor
a fixação ou a contenção de encurtamento, eu penso, se ela for colocada nos dois opostos do plano coronal do colo do fêmur. Não posso estar errado, mas eu penso assim. Você pensa diferente? Não, achei ótimo. Ô, Robson, eu posso fazer uma pergunta? Apesar de não Claro, estar... Pedro. Eu não estou fazendo muito mais quadril, mas você sabe que eu sou um fã da Aumentation, né? No colo úmero, né? Eu sou um fã da Aumentation, de botar 2 placas para você dar estabilidade. E você pode trabalhar com a segunda placa, como essa que você usou como primeira, mas usar como a segunda placa, como ser uma placa de estabilização, aumenta a minha estabilidade, ou você pode fazer uma placa anti-glide, né? É uma placa de suporte para suportar. A pergunta é, primeiro, achar esse local é muito difícil. E o que você colocou entre Aumentation e anti-glide e suporte foi fantástico. Foi fantástico porque é exatamente isso. Porque se eu tiver que botar uma placa de anti-glide, quer dizer, a de suporte de verdade, eu teria que botar lá atrás, que é onde o ângulo da fratura vai se desenvolver. E aí fica muito difícil colocar, porque você não alcança. E ela acaba sendo, então, uma placa desse tipo. Se você conseguisse colocar essa placa agindo como uma placa de suporte de verdade, essa placa não tem a possibilidade, pela localização, pela característica do tecido, pela angulação, de penetrar na cabeça do fêmur, no colo. Essa não seria seria óbvio se essa placa fosse suporte, tentando fazer um suporte, e o peso, ela não penetraria, ela não entraria nesse colo? Pedro, eu acho que não, a não ser que a gente tenha uma perda de suporte em varo, né? Eu acho que ela não seria suficiente para perfurar o colo do fêmur ou penetrar na cabeça, não. O que a gente observa é que com o encurtamento, se a fratura ela for progressivamente encurtando, vai havendo uma falência desse parafuso cranial, seja ele bloqueado ou não, e ela vai subindo, mas ela vai tangenciando o colo. Ela não penetra, pelo menos eu nunca vi nenhum caso que penetrou. Mesmo se ela fosse colocada nessa região um pouco mais medial, eu acho que ela não penetraria, sabe? Pelo menos essa é a Eu vi impressão que eu tenho. um artigo, não vou saber agora lembrar, porque eu estou agora focado mais em superior, né? Mas ele falava que penetrava. Ela ajudava, só que ela ia penetrando na cabeça, que ela escorregava no osso ainda mais porótico, não tão de jovem, né? Então ela fazia o papel, sim, mas ela ia escorregando, penetrando, por causa da possibilidade dada pelos parafusos, que são os parafusos que permitem esse deslizamento, né? E o deslizamento que permite o THS da mesma maneira. Então, ele permitia essa acomodação da fratura e a placa, então, penetrava, que não adiantava muita coisa. Binho, eu queria fazer Entendi, um comentário com relação ao que você falou, porque assim, eu concordo com você que é uma placa, ela não é de suporte, né? Mesmo porque a fratura do colo do fêmur, ela desvia em varo e retroverte, então a melhor posição para ela, para um suporte, seria póstero-medial. E aí a questão é a seguinte, na verdade, né? Eu como faço tumor, enfim, também, eu já operei uns 3 osteocondromas do pequeno trocânter, na região do pequeno trocânter. E eu fiz uma via de acesso de Ludloff, uma via de acesso medial. Eu acho que pela via de acesso medial, eu nunca tentei fazer fratura do colo, do fêmur, colocando placa medial. Mas você já viu alguma coisa de alguém descrevendo na literatura você colocar essa placa por via medial? Porque aí você dá de cara com o colo do fêmur medialmente, por essa via de acesso. Né? Você dá de cara com ela. Se a gente consegue reduzir a fratura, é uma outra conversa, que eu realmente não sei se dá para fazer isso, mas pelo menos do ponto de vista de colocação da placa, ficaria muito mais fácil do que você fazer uma via anterior, rodar muito externo no quadril e para tentar colocar a placa não medial, mas sim anteromedial, como você mostrou. Sim. Tadeu, essa pergunta é ótima. Eu já discuti isso aí com algumas pessoas. Já fiz a via de Ludloff também para outras situações, muitos anos atrás, relacionadas com a parte oncológica, inclusive. Se não me engano, um caso uma vez, ou infecção também. Bom, mas é o seguinte, Tadeu, realmente
pensando na via de Ludloff, eu acho muito difícil de fazer a redução do colo. Eu acho que para a colocação da placa seria, eu não tenho dúvida que é melhor, mas para a redução da fratura do colo, em algumas situações é difícil de fazer olhando de frente. E o posicionamento desses afastadores de medial para lateral, isso vai determinar algum grau de rotação externa desse colo que vai dificultar, pelo menos é o que eu estou imaginando aqui, vai dificultar sobremaneira a redução da fratura. Para a colocação do implante, não tenho dúvida. Para a redução, eu prevejo assim muitos problemas, entendeu? Eu acho que seria muito difícil da gente conseguir. Alguém tem alguma experiência de já ter feito o Ludloff? De Nunca fazer fiz. a abordagem, sim, mas para redução da fratura, já fiz para tirar implante quebrado, implante fadigado, mas para conseguir uma redução pela abordagem medial, acho difícil de conseguir. Você pode fazer a redução normal, fixar, que nem você disse, você reduz a fratura, você fixa ela previamente e você pode complementar com abordagem medial e colocar a placa realmente medial de suporte, mas redução eu acho muito difícil que consiga, né? Não sei se Porque você tem que conseguiria. fazer uma tripla via de acesso, né? Fazer uma via de acesso medial para pôr, quer dizer, anterior, né, o braço curto da Smith-Peterson, reduz pela frente, faz a via medial, faz a placa e complementa por via lateral, pode ser hipercutâneo, com os parafusos. Tem 3 vias de acesso. Bom, Robson, deixa eu te fazer uma outra pergunta, aproveitando o gancho. Eu também tenho poucos casos, muito poucos casos, mas eu tenho uma certa preferência naquilo que você falou, até na pergunta do nosso amigo do Peru, em relação à preferência minha também colocar o DHS. Eu acho que eu tenho uma certa tendência maior no cisalhamento mais importante do DHS. Mas, assim, essa placa sendo um pouco mais antero, né, não tão medial, mas anteromedial, porque eu também nunca consegui colocá-la medial, só consegui colocá-la da mesma forma como você disse. A gente não fica mais sujeito a estar naquela lesão do artigo do Gardner, do Risse, com relação à vascularização, colocando ela mais anteromedial, a gente está dentro daqueles 6, 8 horas da vascularização e você acaba violando, porque eu tenho exatamente 2 casos com necrose, com alterações, como você mostrou, tanto com DHS como com parafuso canulado. E, na minha opinião, acho que é muito mais vascular pela lesão que eu acho que cometi, do que realmente por alguma coisa da fratura em si. Eu acho que essa placa mais anteromedial não corre esse risco naquela violação do vaso ali. Luiz, é o que eu pensava, porque realmente a gente está mexendo ali numa região bastante medial, né? Mas esse artigo deles mostrou, né, quando tem a ilustração lá que sai a circunflexa medial da femoral profunda e depois a retinacular inferior, né, que ela está na posição de 7 e 8 horas. Ela está posterior à placa, mesmo se ela for colocada na posição de 6 horas. Então, talvez, Luiz, o nosso afastador colocado na região medial do colo do fêmur, ele seja muito mais perigoso do que a própria placa, dependendo do tempo que a gente ficar ali naquela região. Né? Eu penso que talvez o afastamento ou a energia do trauma, né? Isso a gente nunca vai saber, né? Se foi a energia do trauma ou se foi o nosso afastador. Mas hoje eu tenho mais medo da retração do afastador do que hoje da posição da placa. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. O Cristiano Saliba faz uma pergunta no Q&A, e ele fala que quando a gente coloca a placa no colo femoral antes dos parafusos, a gente mantém o comprimento, mas a gente abre mão da compressão interfragmentária do foco. Se isso realmente é verdade ou não. E aí, qual seria a importância nessa compressão do foco na fratura do colo femoral, ou se a gente esquece a compressão e simplesmente, como você falou, você impede o encurtamento do colo e não tenta tanta compressão local ali. Um abraço aí para o Salibinha. Bom, aí entramos numa seara complicada da fratura do colo do fêmur, né? Que aí a gente já pensa em parafusos todo rosqueados, parafuso, se a gente vai fazer realmente compressão, se precisa fazer a compressão ou se não precisa. Então, uma série de questões aí controversas com relação a essa fratura.
Saliba, eu penso que não, porque essa placa, como é uma placa de baixo perfil, seja ela uma placa de terço de tubo ou uma placa de 2.4 ou 2.7, quando o parafuso canulado é colocado, e ali, quando eu mostrei na minha aula, justamente aconteceu isso. Quando eu coloquei o parafuso de tração depois da placa, o parafuso em cavaleira, houve uma certa compressão. E ficou nítido isso na radioscopia, porque a placa ela tem um perfil baixo e esses parafusos, eu não coloco o parafuso bloqueado, então ela permite algum grau de movimento controlado de compressão. Então, é possível, sim, fazer a compressão com parafuso, mesmo depois que você colocou a placa. Claro que se for uma placa de terço de tubo com parafuso bloqueado, você vai brigar um pouco com essa compressão. Mas eu não sei em quais tipos de fraturas, principalmente nessas fraturas multifragmentares, como é o caso desse paciente aqui que eu mostrei. Inclusive, eu colocaria nesse caso, se eu tivesse acesso, nesse caso que eu mostrei para vocês, eu colocaria o primeiro parafuso de compressão e os outros 2 parafusos com rosca total. Não faria compressão, para tentar justamente conter esse encurtamento do colo do fêmur. Nós temos mais 2 perguntas aqui no chat. O Thomas Gaia pergunta se a fixação com placa medial ela é superior à fixação de parafusos com a técnica de Garden, que são os parafusos ortogonais. Bom, acredito que sim, né? O artigo do Vicenzo aí mostrou que sim, ela aumenta significativamente a estabilidade das fixações da fratura do colo femoral, e eu acredito que a gente pode expandir isso não somente para a fixação de Garden, como também para outros tipos de configurações do colo. Se você fizer um augmentation ali, obviamente a gente vai ter uma fixação, um aumento significativo da estabilidade da fixação. Eu não tenho dúvida disso, não. Viu, Tomás? Um abraço aí. Como a última pergunta, antes de a gente seguir, o Gustavo Valdola está perguntando se, em analogia às fraturas postolaterais do planalto tibial, uma opção com uma ring plate proposta por JTO para as fraturas Powell's 3 seria uma opção mais segura, estável e viável. Bom, um abraço para o Gustavo aí também. Ring plate é uma coisa assim que a gente está usando para muita coisa, né? Ontem mesmo eu fiz uma para glenoide, não mostrei até para o Google aí. Quer dizer, eu acho que todas essas situações são técnicas que a gente pode utilizar, se o objetivo da fratura for conter, né, for um containment, se o objetivo da fratura for um augmentation, aí a gente vai ter que analisar caso a caso, né? Tanto essas mini placas de redução colocadas como numa forma convencional, ou eventualmente fazendo uma cinta, ou uma situação que foge um pouco do usual, de acordo com o padrão de fratura, elas devem ser consideradas. Mas a gente deve considerar também uma situação que é a possibilidade de retirada dessa placa no futuro, e o quanto que isso vai dificultar uma artroplastia do quadril, né? Então, todas essas situações são possibilidades que a gente tem que ter no nosso, vamos dizer assim, o nosso arsenal terapêutico, mas pensando também lá no futuro, existem os prós e os contras dessas inúmeras fixações, e onde elas são colocadas, muitas vezes não são os locais onde vai ser feita a via para uma artroplastia. Então, acho que tudo isso deve ser levado em conta na tomada de decisão. Obrigado, Robinho. Obrigado pela aula, pelas explicações, pela tirada de dúvidas. Agora a gente vai para a última palestra. O Guilherme Boni vai falar sobre a fixação intramedular da fratura do maléolo lateral. Microfone, Boni, está desligado. Então, boa noite a todos. Primeiro, é uma honra aí agradecer o convite da diretoria da sociedade, e é uma honra aí falar depois de tanta gente boa que eu tenho como exemplo. Coube a mim falar um pouquinho da fratura do maléolo lateral, sobre a fixação intramedular. E
para falar um pouquinho da fixação intramedular, eu começo com as indicações dela, né? Onde cabe aí fixação intramedular? Será que a melhor indicação dela, de fato, são as lesões de partes moles? Como nesse caso, o que inviabiliza não só uma via de acesso maior, quanto o tempo que a gente tem que esperar aí para melhora de partes moles. Será, então, a lesão suprassindesmal essa indicação para o implante intramedular? Fratura do pilão tibial, já que no pilão ele exige, dependendo do pilão tibial, ele exige diversas vias de acesso, onde a via da fíbula seria economizada aí por uma minimamente invasiva, através do implante intramedular? Ou seriam, de fato, as complicações que tanto a literatura fala? As complicações depois nos pacientes, por exemplo, nos pacientes idosos, tem 5% de exposição de material de síntese. Então, será que é essa a indicação? Qual que é a solução para tudo isso? Então, eu vou explanar um pouquinho do assunto, que na minha cabeça, uma solução seria aí sim um implante intramedular, seja ele através de um parafuso intramedular ou através da fixação com uma haste de fíbula. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido sobre a fixação do parafuso intramedular. Eu acabo utilizando esse tipo de fixação naqueles pacientes onde tem lesão de partes moles ou não tem acesso à haste de fíbula, ou então aquelas fraturas sem desvios que eu até poderia tratar de forma conservadora, e eu passo aí um parafuso, seja ele canulado 4,5 ou o próprio parafuso 13,5 cortical, dando aí estabilidade nas corticais para gerar um pós-operatório melhor e até colocar esse paciente para deambular de forma mais rápida. Mas vamos falar um pouquinho da haste de fíbula. E a haste de fíbula, esse implante tão novo aí, o que ele traz estabilidade? Realmente ele traz a estabilidade que a gente gostaria para o tornozelo? Qual é a técnica que a gente utiliza aí nas fraturas do tornozelo para utilização da osteossíntese com haste de fíbula? A haste de certa forma, é uma redução, não é uma redução anatômica, é um implante, não é estabilidade anatômica, não é uma estabilidade absoluta, perdão, é uma estabilidade relativa. O tornozelo, de fato, precisa de uma estabilidade anatômica. Vamos falar um pouquinho, então, do posicionamento. Vamos começar posicionando o paciente. Esse paciente é colocado em decúbito dorsal em DDH, conforme fala o trabalho do Cumming. O que eu faço? O que a gente tem que fazer aí para tentar minimizar essa pergunta que eu fiz sobre a redução? Eu sempre inicio minha osteossíntese com haste de fíbula reduzindo a fratura com uma pinça. Essa pinça, ela praticamente fica na localização, e eu sempre guio isso por radioscopia. Essa pinça nada mais é do que um parafuso, ela fica no local do parafuso de tração, para eu tentar dar essa estabilidade, para eu tentar fazer essa redução quanto à angulação, comprimento e rotação desse fragmento. E após essa redução, que a gente pode ver no perfil, eu introduzo o meu fio tanto no AP quanto no perfil. Acho que uma pergunta de todo mundo que faz haste de fíbula ou tem vontade de fazer osteossíntese com haste de fíbula é sobre... Todo mundo me pergunta, Gui, mas onde você está entrando com esse fio guia? Não tem uma anatomia ali? Tem, claro que tem uma anatomia ali. A gente tem posterior o nervo sural, os tendões fibulares, o fibular curto, o fibular longo. A gente tem o nervo fibular superficial, um pouquinho mais anterior. Como que fica isso? Então, só para a gente relembrar, que a haste de fíbula ela vai entrar na fíbula na topografia levemente posterior ao fíbulo talar anterior, tá? Então, a gente foge de qualquer lesão de nervo, tendão ou ligamento, tá? Após a gente realizar o ponto de entrada com o fio guia, a gente faz uma fresagem inicial do fragmento distal da fíbula, e aí a gente vai para a fresa do fragmento proximal.
tá? A fresa do fragmento proximal, ela tem 2 tamanhos, ela costuma aí ter um tamanho de 3 e 3,6, né? Para fresar esse canal, para poder entrar a fíbula, para poder entrar a haste de fíbula. E a gente começa a inserção da haste de fíbula. O que é interessante da haste de fíbula é que, conforme você vai fresando, você sente o fragmento desviando conforme a fresa inicial. Porém, quando você vai introduzindo sua haste de fíbula, ela praticamente vai reduzindo toda a fratura, como uma haste tem que ser realizado, né? E depois da introdução da haste, a gente acaba fixando ela. As hastes mais antigas, a gente acabava fixando a sindesmose, tendo a lesão ou não, para dar uma estabilidade rotacional para essa haste, né? Para esse implante. As hastes mais novas, aí de segunda e terceira geração, o próprio parafuso de bloqueio, ele trava na haste, ele bloqueia na haste, e a gente não tem necessidade de passar o parafuso transindesmal aí, sem necessidade. Agora eu vou passo a passo para a gente entender melhor ainda como que vai ser a introdução dessa haste de fíbula, a realização desse implante. Então, a gente vai reduzir a fratura. Após a redução e checagem na radioscopia, a gente começa a introdução do fio guia, avaliar tanto a introdução no AP quanto no perfil, tá? E aí a introdução, fixação da minha haste, tá bom? Lembrando, esse é um caso do Dr. Tomás, lembrando que a haste de fíbula, uma de suas indicações, além da fratura Weber B, é a fratura Weber C e a fratura no pilão, porque ela agrega muita estabilidade, esse é o caso que eu mostrei no início. Não devemos utilizar a haste em algum momento? Sim, nas fraturas Weber A, porque os parafusos mais distais da haste não são competentes nos fragmentos mais distais da fratura. Então, no Weber A, a haste não tem indicação. É claro que a gente vai comparar, é óbvio que a gente vai comparar a haste versus a placa. Eu trago aí um pensamento, um desafio para todo mundo, isso é o que eu penso. Eu trago aí para todo mundo pensar. Antigamente, a gente fixava uma fratura transtrocantérica com um implante extramedular, hoje é um implante intramedular, minimamente invasivo. Antigamente, todas as fraturas de úmero proximal eram fixadas com uma redução aberta e fixação interna com uma placa bloqueada de úmero proximal. E hoje, a gente, em algumas fraturas, a gente tende a fixar com haste intramedular. Será que esse não é um caminho para a haste mínima, para uma técnica minimamente invasiva intramedular da fíbula? As comparações são inevitáveis. O que a gente tem que buscar na literatura, claro, e o que a literatura vai falar é que placa versus haste, a haste tem um evento biomecânico mais rígido e mais resistente do que a haste, tem mais do que a placa. Esse é um trabalho meu aí, do Robson, do Fernando Baldi, do Gustavo aí, do Boris lá do Texas, onde a gente avaliou não só a estabilidade, mas a gente avalia através de scores funcionais, a gente avalia a qualidade de vida desse paciente. A funcionabilidade desse tornozelo. A gente avaliou em 30 pacientes, onde a gente tinha como protocolo colocar esse paciente para deambular o mais precoce possível, tendo o paciente que deambulou com 3 dias após o seu síntese, e os pacientes com high score, tanto funcional quanto de qualidade de vida. Essa é uma revisão sistemática, aí, uma meta-análise que avalia. E aí ela mostra que a fixação intramedular, ela reduz índice de complicações como a pseudartrose, a remoção do implante. E esse é outro implante, e esse é outro trabalho aí do Vincenzo, meu, do Robinho, e do Peter Janouts, concluindo que sim, a haste de fíbula vem para quebrar um paradigma aí sobre os implantes intramedulares na região do tornozelo, no caso do malelo lateral. E aí fica a pergunta, será que esse não é o caminho? Talvez sim, é uma pergunta que eu coloco a todo mundo. Na minha opinião, sim, esse é o caminho. Acho que a gente vai partir para fixação minimamente invasiva,
O score, a biomecânica me fala a favor disso, o score funcional e de qualidade de vida me fala a favor disso. Conclusão é que a literatura vem mostrando aí que a haste é uma excelente opção da fixação das fraturas em idosos, mas em jovens também, mas principalmente nas lesões de partes maiores e determinadas fraturas. E não esquecer que a placa continua sendo, sim, um implante de escolha, e tem muita literatura que suporta que ainda é o implante de escolha, principalmente em pacientes jovens, tá? Queria agradecer mais uma vez, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar no meio de tanta gente grande aí. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Excelente aula. Trouxe para nós o mundo novo da fixação intramedular na fíbula. A gente tem uma pergunta aqui do Henrique Fernandes. Quando você utiliza os parafusos percutâneos e quando fazer o bloqueio proximal das hastes? Quando que eu faço esse bloqueio proximal? Eu tenho uma tendência, porque eu não gosto, eu sou meio resistente a fazer, Henrique, eu sou meio resistente, você sabe disso, a fazer o parafuso da sindesmose se você não tem necessidade de fixar a sindesmose como num VBB clássico, você não tem lesão transsindesmoidal. Então, e aí, quando eu não tenho esse tipo de travamento de haste de terceira geração, onde a haste trava na própria placa, eu costumo travar a placa com parafuso em cima para não migração desse implante. Quando que eu faço parafuso em vez da haste? Quando eu não tenho a haste. Que Obrigado. diâmetro de parafuso que você utiliza aqui? Guguinha, eu costumo utilizar, quando eu vou utilizar parafuso, na minha prática, eu prefiro utilizar o parafuso 3,5. Se você for avaliar a haste, ela tem 2 ou 3, tem empresa que tem 2, tem empresa que tem 3 diâmetros de haste, tá? Quando você coloca essa fresagem manual aí do canal que eu mostrei na aula, ela não é tão simples, né? E o canal medular, ele é bem estreito. Então, quanto maior o calibre do implante, e no caso da sua pergunta do parafuso, eu acho que você tem maior dificuldade em colocar, sendo que o implante 3,5, ele já imbrica o suficiente para dar resistência e estabilidade ao sistema o suficiente. Essa é a minha resposta. Boni, e deixa eu te fazer uma pergunta. E você acha que essa estabilidade nessa imbricação da haste, nessa fresagem, ela é suficiente para impedir algum tipo de desvio rotacional, sem nenhum tipo de bloqueio proximal na haste? Acho que quando eu consigo bloquear de certa forma a rotação, quando eu passo parafusos mais altos de bloqueio e quando eu travo a sindesmose. Acho que essa sim, Luizão, acho que essa é uma bela pergunta e acho sim que você tem que tomar cuidado com os desvios rotacionais, principalmente quando você vai fazer um Weber B, que você usou ou uma haste de terceira geração, que o parafuso bloqueia na própria haste, porém o arcabouço ósseo da fíbula é muito pequeno. Você não tem tanto osso pegando nesse parafuso para confiar tanto assim num bloqueio de um parafuso numa haste. Acho que essa é uma crítica, sim. Acho que todo implante tem uma crítica. Acho que essa é uma crítica bem plausível ao implante intramedular da fíbula, no caso a haste. Beleza. Guilherme, uma perguntinha. Você mostrou nas suas aulas que você reduz a fratura para encontrar o ponto de entrada e fazer. E naquelas fraturas que são cominutas, como é que você faz? Naquelas fraturas cominutas, o que eu costumo fazer, Pedro? Eu costumo, com bacaus, eu costumo ganhar a altura da fíbula. De certa forma, eu coloco um bacaus no fragmento proximal, traciono essa fíbula e travo ela no talos. A hora que eu travo ela no talos, para mim, eu garanti os 3 fatores aí de redução, tanto a parte rotacional, angular e o comprimento. A hora que eu travei todo esse sistema, aí eu começo a fazer meu implante intramedular. E aí eu não me preocupo tanto. Pode falar.
Desculpa, o fio não te atrapalha para fazer a penetração? Não. Como a haste, o ponto de entrada da haste é ligeiramente anterior, eu travo esse fio bem posterior. Ó. Aí não me atrapalha tanto. E aí você fica em cima também, para evitar um encurtamento depois? Ou Aí você nesse aí... Sim, quando tem essa comunição, normalmente a gente está falando de uma pronação e aí você parte aí para um Weber C, né, de uma fratura supracinesmal. Como na fratura cinesmal eu acabo optando, né, pela lesão, eu acabo optando por passar os parafusos transcinesmais, aí eu fico tranquilo quanto à parte rotacional. Perfeito. E a parte distal da fíbula, ela cabe um implante um pouquinho mais bojudo e o fio garantindo essa fixação. Então, eu fico tranquilo quanto ao comprimento, rotação. Quando você tem um osso muito osteoporótico, esse ponto de entrada pode começar a ficar falhando, né? É igual... Ruim. Não é muito, muito ruim. Você tem alguma saída? Quer dizer, você desistiria e ia para a placa? Que é uma saída, né? Pedro, já tive caso assim, onde eu desisti e acabei indo para a placa. Tive um caso assim, bem grave. E assim, nenhum implante é a maior maravilha do mundo, senão a gente não teria outros implantes nessa gama aí de fratura. Tem trabalho hoje em dia, o pessoal de Pittsburgh, por exemplo, está mostrando que o que a gente fala, o que a literatura vem mostrando, que para placa é para paciente mais jovem e haste é para paciente mais idoso, o pessoal de Pittsburgh vem falando que não é bem assim. A haste, você tem um arcabouço ósseo distal muito pequeno. Então, para um implante muito rígido que é a haste. E talvez você tenha falha desse implante, principalmente o que você falou, Pedro, que é não acertar o ponto de entrada de primeira. Como haste é, né? E é óbvio que aqui ninguém é um robô, a gente pode errar esse ponto de entrada, porém, no idoso, talvez esse ponto de entrada, a sua mão tem que estar bem calibrada para não ter esse erro. Obrigado, Guilherme. Valeu. Robinho, você que me ajudou tanto junto com o Guga no meu trabalho aí, na nossa tese de mestrado, eu sei que você é um fã também da haste, você vem travando muitos parafusos assim desmose, usando esse parafuso superior, ou você vem confiando nesse bloqueio do parafuso na haste, Robinho? Ô Gui, na verdade, eu não utilizo muito a haste. Eu gosto da técnica, mas por questões até de custo de tratamento, eu não tenho acesso à haste para todos os pacientes. E também acho que a gente deve ter a possibilidade de utilizar as diferentes técnicas de acordo com os diferentes pacientes, né? Eu não sou simpático à fixação da sindesmose se não tiver uma indicação absoluta. Como você falou, concordo com você. Eu acho que isso aí também, a gente sabe que isso dá algum grau de limitação do tornozelo, né? Esse parafuso, ele acaba quebrando depois, ou então a gente vai retirar. Mas se eu estiver realmente muito preocupado com esse controle rotacional, eu não sei se seria a técnica mais adequada a gente usar a fixação intramedular, né? Eu acho que, assim, apesar de a utilização da fixação intramedular no paciente jovem também ela ter resultados excelentes, né? E a literatura mostra isso, mas eu ainda acho que o grande papel dela está relacionado aos pacientes com maior risco, né? E os pacientes, aí eu vou incluir o risco de partes moles os pacientes com trauma de alta energia do pilão. E eu utilizo bastante, Gui, a fixação intramedular com parafusos de 3,5, os extralongos, na fratura do pilão, porque aí você tem um risco menor quando você faz uma janela posterolateral para tratar o pilão ou anterolateral, você fazendo a fixação da fratura da fíbula, desde que o traço seja simples, com um parafuso, você minimiza o risco de lesão de partes moles. E eu gosto também do parafuso 2.7. Hoje a gente tem possibilidade de 2.7 até 80 milímetros. Então, nas fraturas mais baixas, ele funciona bem, ele tem uma memória de curvatura boa. Eu acho que é uma boa opção também de tratamento. Perfeito. Eu acho que o que tem que ficar para a gente, o que eu gosto de falar, sempre quando eu falo de asa de fíbula, eu gosto de falar uma coisa.
a placa não é a verdade absoluta e a haste não é a verdade absoluta. Eu acho que sim, a haste é mais uma opção, é mais uma arma que você vai para a guerra, é mais uma opção de implante que você tem nos variados tipos de fratura que a gente vê aí de tornozelo, principalmente do malha lateral. Excelente. Guilherme, tem uma pergunta no Q&A ali, do Davi Rojas, que ele fala na possibilidade de usar na haste a fixação da sindesmose com tie rope. Você tem alguma experiência com isso ou não? Tenho, não é ampla, porque é uma técnica muito nova, a gente vai inovando. O tie rope ele passa pela haste. Eu tenho uma crítica, eu acho muito boa, porque eu acho que todo o travamento elástico ele é mais próximo do delta elástico do ligamento do que um parafuso. O que eu acho dessa técnica do tie rope através da haste? Eu acho que o tie rope não foi feito para passar pela haste e a haste não é preparada para passar um fio por dentro. Então, o meu medo é quando vai passar esse fio você só de passar o fio, principalmente, Luizão, nas hastes, Davi, nas hastes mais novas aí, que ela já tem uma deformidade não, mas ela já tem as cristas do parafuso desenhada na própria haste para travamento do bloqueio. Se o fio passar por ali e você danificar, você diminuiu o delta elástico desse fio. A sua fixação da sindesmose já está prejudicada. Então, eu acho que dá para fazer, é algo que vai acontecer no futuro, mas tem que ter bastante parcimônia aí nessa fixação. Maravilha, perfeito. Acho que encerramos. Sem perguntas mais? Ótimo, excelente discussão. Eu gostaria de agradecer o Marcos Leonhardt, o Gustavo Sanches, o Robson Esteves e o Guilherme Boni pelas apresentações, foram fantásticas, de grande ilustração, grande clareza nas ideias, mostrando técnicas novas e alternativas para problemas já, às vezes, até mais antigos. Agradecer os membros da diretoria que também participaram e me ajudaram nessa discussão. Já são 9 horas e a gente provavelmente, se não encerra, a gente vai ainda mais meia hora, 1 hora, conversando sobre essas fixações todas. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, dos meus colegas, desejar uma boa noite, mas antes, lembrar que no dia 26 de abril, teremos a nossa segunda atividade online do ano da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, que é a discussão de casos com as sociedades latino-americanas de trauma ortopédico. Nós vamos discutir casos de fraturas maleolares e de fraturas da extremidade distal do fêmur. Muito obrigado a todos, boa noite, se Deus quiser a gente se vê no mês que vem. Abraço. Boa noite, pessoal. Muito Boa noite, obrigado. muito obrigado. Boa noite. Excelentes apresentações, muito boas aulas. Boa noite, hein? Foi Parabéns a ótimo, todos. hein? Ótimo, parabéns. Boa noite.